Nós hoje vamos estar a começar uma nova série de mensagens. Não desperdice sua vida. E ao longo deste ano de investimento é isso mesmo que queremos fazer. Investir as nossas vidas e não desperdiçar as nossas vidas. Os dons que Deus nos tem dado. E então, olhando para isto e pensando sobre esta ideia de não desperdiçar as nossas vidas, queremos pôr em prática disciplinas nas nossas vidas que vão ajudar-nos a crescer espiritualmente. Então, ao longo das próximas semanas, vamos estar a falar sobre a oração, sobre a leitura da Palavra de Deus, sobre a comunhão com outros irmãos na fé. Vamos ver sobre vários aspectos nas nossas vidas espirituais que vão ajudar nós a crescer na fé e não desperdiçar os dons, as oportunidades, a vida que Deus tem nos dado. Agora, eu sei que alguns de vocês hoje pensam, está bem, oração. Vamos ouvir uma mensagem e eu vou sentir culpado. Eu sei que eu não oro suficientemente e eu vou sair daqui com a cabeça em baixo. Vou tentar com mais força orar esta semana, mas é tão difícil. Eu não sei como orar, ou quando eu oro eu fico distraído. Não sei se tem efeito na minha vida. Há muitas dúvidas e eu, sinceramente, muitas vezes sinto o mesmo que alguns de vocês estão a sentir. Para mim, o maior desafio na minha vida espiritual é na oração. Então, esta mensagem não é só direcionando a vocês, é para mim. Eu preciso disto. Eu preciso de ser o homem da oração. Um homem que passa tempo com Deus, buscando a sua face, buscando a sua sabedoria. E é isso que a oração é. Felizmente, a Bíblia não deixa-nos sem ideia de como devemos orar. E então vamos ver as palavras de Jesus Cristo sobre este assunto. E vamos aprender não das minhas palavras hoje, mas de Jesus Cristo. Quem melhor de aprender do que Jesus Cristo? Então vamos ver Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Aqui Jesus Cristo está a ensinar. E nesta parte da sua mensagem, ele fala sobre a oração. Então vamos ver. Começando em versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar aqui. Pai nosso, neste momento damos graças que podemos, tal como Jesus Cristo nos ensinou, falar contigo como o Pai. Que grande privilégio é de orar dentro de um relacionamento tão íntimo. Damos graças pela salvação que temos em Jesus Cristo. Eu peço que tu hoje possas, através da tua palavra, ensinar-nos como orar. Porquê devemos orar? Mas não só receber esta informação, mas, Senhor, desperta nos nossos corações desejo de passar tempo contigo, de conversar contigo, de buscar a tua face com tudo o que nós somos. Perdoa-nos pela maneira que tantas vezes nós esquecemos de ti, andamos longe de ti e ignoramos comunhão contigo.
Então hoje, ensina-nos com a tua palavra. Oramos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós podemos ver nesta passagem vários princípios importantes sobre a oração. E o primeiro aspecto que podemos ver sobre a oração é que é algo pessoal. Jesus, falando em versículo 10, ele diz, em versículo 8, ele diz, vosso Pai. Ele diz em versículo 9, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Versículo 6 diz, ora a teu Pai que está em secreto. E depois mais em versículo 6, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo 4, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Várias vezes neste ensinamento sobre a oração, vemos que Jesus Cristo fala da maneira que nós, que temos a salvação, que conhecemos Deus através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, temos o prazer e privilégio de falar com Deus como Pai. Que grande privilégio isto é, porque nós não estamos a falar de um Deus fraco, ou de um ser imaginário, ou de uma entidade que não tem poder. Estamos a falar do Deus do universo, que é o soberano Rei, que controla tudo, que é o Criador, mas que ao mesmo tempo é o nosso Pai. É o Pai para todos aqueles que têm a salvação através de Jesus Cristo. Vocês que têm telemóveis sabem que às vezes é frustrante tentar fazer uma chamada e não ter rede. Isso é algo que acontece aqui comigo na igreja. Eu não tenho rede no meu telemóvel. Sempre que eu quero fazer uma telefonema, tenho de sair e ir para o outro lado da rua. É frustrante. Mas sabem, quando nós temos um relacionamento com Deus, sempre temos rede. Sempre temos acesso a Deus. Isso é incrível. Mas sabem, para as pessoas que não têm este privilégio, as pessoas que não conhecem Deus como Pai, a única oração que Deus ouve é a oração salva-me. É a oração da salvação. Porque, ao contrário de que muitas pessoas pensam hoje, Deus não é o Pai de todas as pessoas. Ele é o Criador de todas as pessoas. Ele ama todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus quando acreditamos em Jesus Cristo e confiamos nele como o nosso Salvador. Em Hebreus capítulo 4, podemos ir lá, fala sobre este privilégio que temos. Hebreus capítulo 4. Jesus fala da maneira que podemos orar, não de uma forma de ritual, mas de um relacionamento vivo. E vemos isto em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. A palavra de Deus diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora, qual é a nossa posição? Qual é a nossa resposta a isto? Acesso que nós temos? Versículo 16 faz claro, diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Neste momento eu quero mostrar um breve vídeo, é só de 1 minuto e meio, que é uma maneira criativa que ilustra o acesso que nós temos a Deus. Então vamos ver este vídeo.
Então é como Hebreus 4 diz, podemos com confiança ao trono da graça chegar a Deus. Isto é precioso, um privilégio que nós não merecemos, é só através de Jesus Cristo. Mas lembrem as palavras de Jesus Cristo aqui, ele diz que podemos falar com Deus como o Pai. Pai nosso que está nos céus. Mas podemos ver um outro aspecto desta oração e que a oração, podemos falar com Deus porque Ele é o nosso Pai, mas devemos falar com Deus todos os dias. Olha para versículo 11. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, esta é a oração que Jesus Cristo deixa aqui com um exemplo para nós. É algo que deve ser feito todos os dias. Oração, comunhão, comunicação com Deus é algo que nós precisamos. Nós, todos os dias, dependemos, o nosso ser depende em Deus. E quando ignoramos o nosso relacionamento com Deus, estamos a prejudicar as nossas próprias vidas. Quais são as palavras de várias passagens da Bíblia que falam sobre a importância de falar com Deus? Por exemplo, em Efésios diz o seguinte, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Romanos 2 diz o seguinte, perseverai na oração. 1 Tessalonicenses diz, orai sem cessar. E porquê? Porque precisamos de orar. Porquê precisamos de oração tanto como precisamos de respirar? Porque Jesus Cristo, em João capítulo 15, diz, sem mim nada podeis fazer. Oração é algo que precisamos diariamente. Porque dependemos em Jesus pelo nosso poder, pelo nosso sustento, por tudo que precisamos. Salmo 105 diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Um relacionamento vivo depende de comunicação, de falar com Deus. E é isto que precisamos de lembrar. Então, Jesus, em versículo 11, diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto numa cultura em que muitas das pessoas recebiam o seu ordenado dia a dia. Nós recebemos de mês a mês, mas muitas das pessoas só recebiam a comida, dinheiro que precisavam naquele dia. Então eles não podiam fazer o orçamento para o mês inteiro, eram dependentes, literalmente, dia a dia. E que nós possamos ser assim, encontrando e lembrando da maneira que tudo que nós precisamos, tudo que nós temos depende em Deus. Fala com Deus todos os dias. Mas podemos ver um outro aspecto da oração em versículo 7. Jesus, ao longo deste ensinamento, ele deixa alguns ensinamentos contra algumas práticas daquele dia e ele mostra a maneira correta de orar. E ele diz em versículo 7, e orando não useis de vãs repetições. E ele fala sobre isto em versículo 5, quando orares não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, também em versículo 6, pelo contrário, como é que devemos orar? Ele diz, orando, em versículo 6, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Podemos ver aqui que Jesus condena várias falsas ideias da oração. Primeiro, a oração não é repetição vã. Não é repetir a mesma coisa 10 vezes, ou 20 vezes, ou 30 vezes que nos faz espiritual. Imagina que numa conversa nós falávamos assim como nós oramos. Repetir a mesma coisa outra vez, outra vez, outra vez. Deus não precisa disso. Repetição vá e também palavras ditas sem sinceridade. Estas pessoas, do que ele está a falar, os hipócritas, em versículo 5,
Eles importavam-se mais em impressionar pessoas, em terem uma aparência de espiritualidade, do que realmente ter intimidade com Deus. E é isso que a oração é intimidade com Deus. Então Jesus condena a prática de pessoas, muitas vezes, falarem sem sinceridade a Deus. São só palavras vazias. E hoje, até nas nossas igrejas, não é a nossa prática de orar com repetições ou orações repetidas, mas nós também podemos cair no mesmo erro se nós não estamos a prestar atenção e estamos a falar com sinceridade. Às vezes temos palavras e frases-chave que nós usamos muitas vezes na oração e caímos no uso disso, sem pensar no sentido da oração. Então, se queremos melhorar a nossa oração e fortalecer a nossa vida de oração, precisamos de lembrar que não podemos orar com repetição vã, ou com palavras ditas sem sinceridade, ou com desejo de impressionar outras pessoas, ou com formalidade. Em versículo 7 ele diz: não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas também nós podemos pensar: está bem, então eu não vou orar usando vãs repetições ou com muita formalidade. Mas não devemos ir pelo outro excesso e não falar com Deus com temor e respeito e com honra e louvor. Não queremos falar com Deus sem o respeito e honra que Ele merece. Quando eu penso sobre uma oração que tem sinceridade e intimidade, eu penso sobre a oração em 1 Crônicas 29. Podem ir lá, é uma oração lindíssima do rei David. E olha o que ele diz. 1 Crônicas 29, versículos 11 e 14. Diz: David louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. E disse David, versículo 10, 1 Crônicas 29, Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há. Nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos. Ele diz, agora, nota a humildade em versículo 13. Humildade e honra que ele dá a Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Estão a ver o equilíbrio entre a intimidade e honra? Devemos orar com Deus como uma conversa, mas também devemos orar com a honra que Ele merece. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, mas tenho este privilégio de orar. Tu és, Senhor, o poder, as riquezas, toda a glória. Esta deve ser uma qualidade da nossa oração. Então, os primeiros 3 aspectos que temos visto até agora mostram-nos o comportamento ou a atitude que devemos tomar na oração. Mas nos 4 finais aspectos, eu quero destacar 4 maneiras que devemos orar. Talvez vocês já alguma vez pensaram, está bem, eu vou tentar orar. Pai nosso, dou graças a Ti por isto, e o que é que acontece? Começas a pensar nas coisas que precisas de comprar na loja. Eu preciso de ligar para aquela pessoa. Ajuda-me, Deus, e o que é que acontece? As distrações, e não sabemos exatamente o que devemos orar. Há 4 elementos que podemos ver. A primeira é da adoração. Quer dizer, devemos falar com Deus a respeito dele próprio. Versículo 9 diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Esta oração começa não conosco, as nossas necessidades, a minha vida começa com Deus. Começa a fixar os nossos olhos na pessoa de Deus e engrandecer, adorar a Deus. E aí que a oração deve começar. A oração não é apenas uma lista de coisas que queremos, é falar e atribuir glória e honra ao Deus que criou o universo, que nos ama, que quer o melhor para as nossas vidas. Podemos ver este espírito de adoração. Diz: Pai nosso, santificado, engrandecido, nós queremos que o teu nome seja conhecido na minha vida e no mundo. Isto faz-me pensar de Salmo 68. Se quer um bom exemplo de uma oração de adoração, Salmo 68 e 35 diz o seguinte: Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Um outro exemplo de adoração na oração é em Salmo 86, que é: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor. Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Esta é a adoração e isto deve fazer parte da maneira que nós oramos a Deus. Então, amanhã, quando tu começas a orar, começa com adoração. Simplesmente falando sobre Deus, acerca de quem Ele é. Dizer: Deus, tu és santo, tu és tão puro, mas mesmo assim tu amas a mim. Deus, tu és justo, tu és o Criador. É simplesmente falar de quem é Deus. Como é que isto vai ajudar a nossa oração? Oração, quando nós estamos focados em nós próprios, a nossa oração não vai muito longe. Mas quando estamos focados e concentrados em Deus, a nossa visão fica cada vez maior e podemos ver a glória de Deus e tudo o que Ele é. Então, adoração, o primeiro aspecto de oração que podemos ver aqui, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estão a ver que a oração saudável, a oração que honra a Deus, não é pedir a Deus por coisas que eu quero, é submeter-nos à vontade de Deus. E sabem, quando nós submetemos à vontade de Deus, o que vai acontecer? As coisas que nós pedimos vão mudar e vão ser segundo a vontade de Deus. E Ele vai responder aquelas orações. Uma pessoa que está longe de Deus pode orar: Deus, dá-me um carro novo. Pode ser uma necessidade ou não, mas alguém que conhece Deus e que tem os olhos fixados em Deus, diz: Deus, dá-me a sabedoria de como gerir o meu dinheiro e os meus recursos. Tu sabes as minhas necessidades, abençoa a minha vida. Não é só uma lista de pedir, é concentrar e focar em Deus. É adoração. Fala com Deus sobre Ele. Mas nós também podemos ver nesta oração que um outro aspecto. Adoração, mas também confissão. Olha para o versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Um aspecto essencial da nossa oração é de confissão. Agora, quem conhece Jesus Cristo e quem tem Jesus Cristo como o seu Salvador, tem o seu pecado perdoado. Passado, presente, futuro, a tua posição em Cristo está segura. Mas a tua comunhão com Cristo, isso pode variar consoante ao pecado que pode ou não estar na tua vida. E é por isso que depois da salvação, precisamos de confessar o nosso pecado. Não para
restabelecer a nossa posição em Cristo, mas para restaurar a comunhão. Quer dizer, num casamento, a posição do marido e mulher podem estar seguras, vão continuar juntos. Mas se eles não confessarem o pecado ou a ofensa, vai haver uma divisão entre o marido e a mulher. E é assim que a confissão é para um crente, entre o crente e Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, estamos a restaurar a comunhão entre nós e Deus. É por isso que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo de perdoar e nos limpar de todo o nosso pecado. Diz também em Salmo 53, vamos até lá, Salmo 53, Rei David, ele tem um lindo exemplo de uma oração de confissão. Desculpe, Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Nós, nas nossas vidas, todos os dias, falhamos. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias precisamos de confessar o nosso pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, o que isto faz? Primeiro, restaura a alegria da nossa salvação, como David fala em versículo 14. Dá-nos a alegria de ter um relacionamento vivo e sem obstruções do nosso pecado com Deus. Mas também ajuda-nos nos nossos relacionamentos com outros. O perdão que nós recebemos de Deus é o perdão que nós mostramos para outras pessoas. Quando nós confessamos o nosso pecado, é importante que nós sejamos específicos. Não só no fim do dia, Deus perdoa-me pelo meu pecado. Mas ser sincero, tal como David em Salmo 51, ele é sincero e ele fala especificamente sobre as suas ofensas. Devemos falar, Deus perdoa-me pela minha atitude de orgulho hoje. Deus perdoa-me pelas palavras que eu falei em raiva e ira para esta pessoa na minha família. Deus perdoa-me pelos pensamentos impuros que eu tive hoje. Sejamos específicos, confessamos o nosso pecado. Então é isso que ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Adoração, adorar a Deus, reconhecer quem Ele é, confissão, mas também olha em versículo 13 de Mateus capítulo 6, esta oração termina com palavras de gratidão e de alegria. Mateus 6, versículo 12, termina com as palavras: Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Quer dizer, esta oração termina com uma nota de alegria, de gratidão. Deus, Tu és soberano, Tu és rei, e por isso eu posso confiar a minha vida nas Tuas mãos. Eu posso livremente entregar as minhas preocupações sabendo que Teu é o reino. Tu és poderoso, Tu és soberano. Não há ninguém como Tu, Deus. Devemos falar com Deus, exprimindo a nossa graça, a nossa gratidão. Olhem comigo em Salmo 146. Salmo 146, que dá um exemplo de gratidão. Salmo 146 fala disto. E diz: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Ele diz em versículo 8: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, o Senhor sustém o órfão e a viúva, o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Adoração é atribuir
glória a Deus por quem Ele é, gratidão é dar graças a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Pensa só na semana passada, na tua semana passada. Se tu parares por um momento, tu podias pensar em momento após momento em que Deus fez coisas maravilhosas na tua vida. As nossas vidas tantas vezes estão tão cheias de ingratidão que nem conseguimos, estamos tão cegos à bondade e à graça de Deus nas nossas vidas. E é por isso, quando nós oramos, a oração é agradecer a Deus. Deus, graças te dou por a minha vida, graças te dou pelos meus filhos, pela minha casa, pelo trabalho que eu tenho. Graças te dou pela posição que eu tenho em Jesus Cristo. Exprimindo a gratidão a Deus. Mas é isto que nós pensamos sobre a oração muitas vezes. E também é suplicação. Adoração, confissão, gratidão. Mas também é suplicação. Devemos falar com Deus sobre as nossas vidas. Versículo 11, ele diz: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz: livra-nos do mal. Agora, nesta altura, pão para aquele dia foi a prioridade central das pessoas. Terem comida suficiente para o dia de hoje. Mas isto representa todas as necessidades que nós temos, representa as nossas vidas e tudo o que nós temos e precisamos. E que grande prazer é conseguir levar isso a Deus em oração. Como o coro diz, temos lidas e pesares, leva tudo a Deus em oração. Que tristeza é quando nós guardamos todas as nossas frustrações e problemas e tentações e não levamos isso a Deus em oração. Jesus aqui, o exemplo que ele deixa é de pedir a Deus por tudo. Se Deus interessa no pão que comemos no dia de hoje, quanto mais Ele interessa sobre as tentações que estamos a enfrentar ou sobre as dificuldades que temos. Ele é um Deus que interessa-se nos pormenores das nossas vidas. E por isso que podemos orar, suplicar, falando a Deus sobre as nossas vidas. Quero terminar com Salmo 42. Salmo 42. Nós podemos ter muita informação sobre Deus, mas às vezes não alcança o nosso coração. E é isso que acontece muitas vezes com oração. Oração é isto. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Diz em versículo 11. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Quando nós olhamos para a oração, às vezes olhamos só como um dever. Mas é muito mais que isso. É um relacionamento. E para terminar, quero deixar 5 breves dicas que podem ajudar-nos na nossa oração. A primeira é esta. Mantém um tempo de oração todos os dias. Todos os dias tem um tempo de oração. Nós podemos orar em qualquer altura, no carro, quando estamos a cozinhar, quando estamos a ir para a cama. Mas tem um tempo, nem que seja 5 minutos, que tu tiras tempo para orar com Deus. Quando cultivamos um tempo a sós com Deus, vamos ver que o desejo para aquele tempo vai crescer. Então mantenha um tempo de oração todos os dias. E muitas vezes, de manhã, à noite, podemos ter um tempo de oração e devemos. Mas um outro conselho que eu acho importante e bom na minha vida é escrever as nossas orações. Isto não é obrigatório, mas para mim ajuda-me, às vezes, a escrever as minhas orações para não ficar distraído. E eu não oro muita coisa, porque não consigo escrever,
Mas o que eu oro é mais sincero. Então, eu encorajo-vos, é um desafio. Talvez compre um caderno e todos os dias escreva 3 ou 4 frases ou um parágrafo de oração a Deus. Deus, hoje enfrentei isto, ajuda-me com isto, dou graças a Ti por isto. Escreve as tuas orações. Mantenha um tempo de oração todos os dias e usa a Bíblia como o teu guia de oração. Para vocês e nós, e eu, incluindo, que não sabemos exatamente o que orar, simplesmente abra a Bíblia. Por exemplo, Salmos. Há Salmos de adoração a Deus. Louvai a Deus, todas as nações. Há Salmos da confissão. Salmo 51, Salmo 32. Há Salmos da gratidão. Que falam, graças te damos, ó Deus, por tudo o que tens feito. Usa a Bíblia como o teu guia de oração. Também faz uma lista de oração. Isto é bom porque encoraja-nos. Podemos ver a maneira que Deus responde às nossas orações. A Sara, na sua Bíblia, ela tem uma folha cheia de pessoas que ela ora todas as semanas. Hoje ela tem uma lista incrível. E ao longo da vida podemos fazer listas de oração que mostram Deus agir nas nossas vidas. Finalmente, o último conselho que é bom nós ouvirmos é esta. Aproveite os momentos livres do dia para conversar com Deus. Oração não é só algo marcado para esta hora ou outra. É uma conversa que pode acontecer ao longo do dia. Quando entras no carro, Deus dá uma força para o dia de hoje. Quando o teu chefe aparece na tua porta do gabinete, Deus dá-me a sabedoria, as palavras certas para eu falar com Ele. Quando estamos com dificuldades com os nossos filhos, Deus, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Ajuda-me. Quando estamos a enfrentar tentação, Deus, livra-me do mal. Deus, guarda-me da tentação. Em tudo, em todo o tempo, podemos orar, porque Deus, é o Pai que nos ama e que quer comunicar conosco. E por isso, como diz aqui, espera em Deus, ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Deus é o nosso Pai, que podemos orar a Ele, sabendo que Ele ouve, que Ele responde, que Ele é fiel. Que possamos não desperdiçar as nossas vidas, mas investir as nossas vidas com o Espírito, com vidas de oração. Amém? Vamos fazer isso mesmo agora. Seria uma tristeza ter uma pregação sobre a oração e não orar no fim. Vamos ter um minuto de tempo silencioso, cada um de nós. Vamos orar. Depois eu vou terminar a oração.